Vai virando, vai virando. Ó a moto aí, porra! Devagar, não precisa de pressa. 10 por hora tá ótimo. Você não tá conseguindo nem dar seta direito, você quer ligar o raio do carro, não? O que tá escrito ali, ó? P-A-R-E, pare! Por que você não parou? Se o retrovisor tá bom, quem tem que ver é você que tá dirigindo. Tá enxergando aqui atrás do carro? Vai soltando a embreagem pra sair. Devagarinho, vai... Misericórdia, fia. Peraí. Tira o peito do volante. Que mulher tem a mania de ficar dirigindo com o peito no volante? Puxa o banco pra trás. Seu pé nem alcança a embreagem, como é que você consegue dirigir, fia? É? Hã? Aquele ali é seu professor. Todo aluno dele eu reprovo, sabia, fia? Todos. Essa maquiagem toda aí, você passou pra quê? Veio fazer prova prática ou veio me conquistar? Se bem que você não é de jogar fora não, depois passou... O que é? Colocar o cinto? Ih, tava indo bem, hein? Tava indo bem. Mandou colocar o cinto, eu vou arrumar um motivo pra te reprovar agora, filha da puta. Boa sorte.